E nós vamos manter aqui a sequência das apresentações. Então, o nosso primeiro painelista é Luiz Alberto da Costa Araújo, da Universidade de Ciência e Tecnologia de Miami, nos Estados Unidos, que vai falar sobre ah, a falta de grandes potências como garantidora dos acordos sobre o direito internacional penal representa um risco para a paz e a segurança globais no século XX. Por favor, nós temos 1 hora e meia para concluir o nosso painel. Eu gostaria de pedir a Luiz Alberto que ficasse dentro do tempo dos 15 minutos para cada um, e ao final nós podemos abrir para os debates, para que todos participem. Tá bom? Agradeço desde já mais uma vez a participação de todos e todas. Por favor, Luiz Alberto. Tá sem som aqui. Pelo menos eu não estou ouvindo. Continuamos sem som. Coisas da tecnologia, acontece. Ainda sem som. Eu até aproveito para perguntar aos demais colegas se eles escutam, porque eu não estou escutando. Não, tenta sair, Luiz, tenta sair da sala e voltar para ver se volta o som, se é alguma coisa de autorização do computador, do som. Obrigado, André. Oi, professor Tiago. Aqui quem fala é Keila. Eu tenho Oi, aqui só Keila. uma. Tudo bem com você, Tudo professor? bom? É o seguinte, em relação a outra sala que foi designada também para começar às 14 horas, o ID, ele não está funcionando. Eu gostaria que você só informasse a coordenação em relação a isso, por gentileza. Pronto, Keila. André, você tomou nota aqui do que foi mencionado por Keila? Você pode ver essas providências? Sim, sim, já tô resolvendo isso aqui. Só um minuto. Obrigado. É o ID 863-5338-5910. Obrigada, professor Tiago. Obrigado. É, André, algum problema se nós passarmos para o próximo, que seria Frederico de Assis Faria, enquanto Luiz Alberto tenta retornar? Claro que se Frederico fizer a gentileza de concordar. Boa tarde a todos. Exatamente isso que eu ia sugerir, professor Tiago. Exatamente Sem isso que eu Pronto. ia problema sugerir. nenhum, apesar que ele voltou agora, mas sem Ah, problema então nenhum. pronto. Então Vamos ver estamos se ele conseguiu. Vamos ver se deu certo. Frederico, obrigado desde já pela disponibilidade. imagine, estou à disposição. Marcos, Luiz Alberto, perdão. Luiz Alberto? Não, André, eu acho que ele não. Ah, tá aqui, apareceu. Luiz Alberto, e aí? Eu continuo sem te ouvir, amigo, infelizmente. Ainda continua com o problema do microfone. Informática não é uma ciência exata, pelo que eu já percebi, pela experiência que eu tenho. Luiz, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar a palavra para Frederico, que seria o próximo, enquanto a gente tenta resolver o seu problema aqui. Pode ser? Claro, Obrigado claro. pela. Não, agora eu ouvi. Tenta de Ouviu? novo. Agora sim. Ah, tá bem? Então Agora sim. eu vou andar mais rápido para não atrasar. Pronto, tá Boa bom, por tarde, favor. professor Tiago. Boa tarde a Boa tarde. todos. Desculpem essa. Eu já vou fazer 56 anos e a tecnologia não fez parte da minha infância nem adolescência. Então, assim, eu não vou me estender muito, porque o trabalho foi em cima justamente do que a gente está vivenciando hoje, né? A atualidade demonstra bem a falta que faz as grandes potências, né, em relação a tudo que a gente tem assistido. E grandes potências, a gente sabe muito bem que é um binômio economia e potência bélica, né? Ela é tanto economicamente como belicamente.
é estabelecido como os parâmetros aí para se ter uma grande potência. E a gente tem assistido, né, a ausência dessas grandes potências em ratificarem tratados que são importantíssimos, tratados de interesses globais. Interesses globais a gente pode rapidamente aqui discutir direitos humanos, questão de clima, armas nucleares, não é? E hoje, principalmente com essas questões todas, que a gente acabou de assistir ontem, aquele atentado de um jovem contra outros dois jovens, né, nos Estados Unidos, por uma questão de radicalização. Obviamente que a gente entende que essas causas são as mais diversas e a radicalização faz parte de todo esse sistema. Não à toa foi criado o Tribunal Penal Internacional em cima do direito internacional penal, que, infelizmente, hoje ainda a gente não consegue tipificar o terrorismo como um crime internacional de uma maneira que todos os países entendam que esse conceito é importantíssimo. E aí a gente vai encontrar essa série de dificuldades que essas grandes potências, por exemplo, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, acabam por interferir em decisões majoritárias, né? Ou seja, da maior parte de todos os países que têm interesses nessas questões, os seus interesses a chamada Realpolitik, né? Ou seja, cada interesse de cada um dos países se sobrepõe ao interesse global, isso acaba tirando a fiabilidade, o próprio interesse em reconhecer, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional haja de acordo com aquilo que está estabelecido para interferir. Por exemplo, quando uma autoridade comete um crime grave, como a gente tem assistido em todos esses eventos, na guerra da Ucrânia, na própria questão da faixa de Gaza, e, infelizmente, por conta justamente dessa falta de apoio, essas pessoas dificilmente vão ter a sua persecução penal estabelecida, o processo estabelecido e a condenação devida, né, pelos seus países. Porque aí os países chamam para si a questão da sua soberania e entendem que não deve haver essa interferência. Mas, infelizmente, quando a gente trata das grandes potências, as outras potências ficam em menor número e a gente acaba tendo uma dificuldade de ver a justiça internacional funcionando para todos. A gente já assistiu condenações aí do TPI em relação a autoridades de estados africanos, mas quando chega na parte justamente das grandes potências, a gente encontra obstáculos diversos. Um deles é a realpolitik, como eu falei, os interesses próprios de cada país. Nós estamos assistindo hoje a isso aí entre Israel, Estados Unidos e Rússia e China, né? E aí a gente se depara com isso, e isso é algo que, para o direito internacional, é algo muito ruim, porque descredibiliza, acaba deixando passar o interesse de toda a comunidade internacional e ver, por exemplo, crimes bárbaros que têm acontecido serem resolvidos e as pessoas que deram causa a isso passarem impunes, e é um sentimento que acaba fazendo com que, como eu disse, o direito internacional fique prejudicado e as relações internacionais cada vez mais desgastadas. Eu acho que o artigo ele trata criticamente sobre isso, e para não atrasar mais, e aí era só para dar essa ideia geral do que eu tratei no artigo criticamente em relação a isso. Obrigado e desculpem pela questão do áudio. Obrigado, Não, professor. que é isso. Muito obrigado pela participação no evento aqui do Iberoju e pela contribuição. Eu até fiz algumas anotações rápidas. Sim, estou até ansioso para ler o artigo, porque o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas ele pode se omitir em alguns casos violando normas de jus cogens, né? E a gente não tem solução para tudo. Bom, mas as varas da Fazenda Pública aqui nos tribunais domésticos também estão abarrotadas de processos que não cumprem Pois nem o é, próprio direito estatal, né? E o voluntarismo, às vezes, é igual à democracia. Quando é demais, termina, por vezes, tomando decisões que violam normas muito importantes. Mas parabéns pelo artigo e por enfrentar essa temática que hoje é tão atual, ainda mais em razão dos conflitos armados. Parabéns. obrigado. Bom, pessoal, vamos passar para o segundo trabalho de Frederico de Assis Faria, da Universidade Lusófona do Porto. Vai falar sobre a interpretação da reforma da lei de insolvência brasileira à luz da jurisprudência europeia
sobre o centro de interesses principais do devedor. Por favor, Frederico. Professor Tiago Moreira, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão aqui nessa sala virtual. Já é o segundo ano que eu participo do Congresso Internacional do Iberojur. Professor Fábio, meu orientador, um grande amigo, além de orientador, um grande amigo. A professora Caterine Maia, uma querida, enfim, eu jamais poderia deixar de atender a um convite deles para participar dessa conferência. Ano passado participei, o livro contou com um artigo meu publicado, uma repercussão muito boa, inclusive internacionalmente. Enfim, é uma alegria e uma satisfação. Eu fico apenas pesaroso que eu ia fazer a apresentação presencial, mas tive que vir ao Brasil de urgência na terça-feira. Fiquei pesaroso, mas, enfim, a gente também tem que trabalhar um bocadinho e houve uma urgência, então, por isso que eu deixo aqui registrado, não obstante já o tenha feito pessoalmente com o professor Fábio, mas deixo aqui registrado meus pedidos de desculpa. Bom, o professor Faria Costa, que é diretor da Universidade Lusófona, tive a honra de ser aluno dele, inclusive com a gratidão de, ao final do curso, ser aplaudido por uma intervenção que fiz. Isso me envaidece bastante. Todas as vezes que falo em algum evento da Lusófona, eu cito isso, porque para um estrangeiro é algo bastante, para um não português, é algo bastante relevante. E ele me ensinou uma coisa, e eu levo isso para sempre. Falei, Frederico, todas as vezes que você for apresentar um artigo que tenha tempo delimitado, seja chato. Prepare um resumo e leia o resumo para você não ultrapassar o limite de tempo. Então, a não ser que você seja um conferencista, aí sim, se dê ao luxo de improvisar. Mas quando você for apresentar artigos, isso vale para todos aqui, tenha o resumo do artigo e leia esse resumo para que não atrase e tome o tempo dos outros. Enfim, então, assim eu farei. E o meu tema é interpretação da reforma da Lei de Insolvência Brasileira à luz da jurisprudência europeia sobre centro de interesse principal do devedor. Também é um tema chato, muito chato, porque ele é muito específico, mas, não obstante, de extrema importância. E eu cito vários exemplos que talvez possa parecer distantes da realidade portuguesa, sim, mas brasileira não tanto. Nós temos vários casos de insolvência transnacional ou transfronteiriça, por exemplo, o caso da Gol, o caso da Samarco, enfim, eu tive a honra de trabalhar defendendo os credores internacionais do caso da Samarco, conseguimos um êxito sem precedentes em recuperação judicial no Brasil. Então, enfim, a insolvência transfronteiriça ela é um tema de muita importância no cenário global, notadamente a partir da década passada. Enfim, então, eu ainda não escrevi o artigo, tá? Como eu disse, foi um convite feito pela professora Caterine que eu jamais deixaria de atender, mas fiz um resumo e, enfim, apresentarei a versão final do artigo, logicamente considerando as opiniões que, porventura, surjam nessa intervenção. Então, o meu artigo proposto tem por objetivo abordar a identificação do centro de interesse principal do devedor, CIPD, ou então COMI, Center of Main Interest, no contexto da insolvência transfronteiriça ou transnacional, sinônimos, focando sua análise na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia como ferramenta interpretativa para a legislação brasileira, que foi alterada em 2020. A reforma da Lei de Falência Brasileira, por meio da Lei 14.112 de 2020, incorporou a Lei Modelo da Uncentral. Não obstante, a legislação europeia não incorporar especificamente a Lei Modelo da Uncitral, mas ela tem traços da Lei Modelo da Uncitral e a lei brasileira incorporou totalmente a Lei Modelo da Uncitral sobre insolvência transfronteiriça, adotando o modelo do universalismo modificado. Esse modelo preconiza a coordenação entre um processo principal de insolvência, instaurado do centro de interesse principal do devedor, e processos secundários ou auxiliares. E a determinação do centro é fundamental,
pois define a competência para o processo principal, a lei aplicável e a extensão dos efeitos das decisões judiciais, conferindo proeminência ao foro principal sobre os secundários. Então, o artigo explorará os modelos teóricos de insolvência transnacional, e são dois, o territorialismo e o universalismo, e aí nós temos uma terceira vertente, né, que ela é contemporânea, que é o universalismo modificado, que busca eficiência, economia processual e isonomia entre credores através de cooperação jurisdicional. Então, dada a incipiência da doutrina e jurisprudência brasileira sobre a determinação do centro de interesse principal devedor, haja vista que apenas em 2020, que isso foi incorporado na legislação brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, eu proponho o estudo de precedentes do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem uma experiência já consolidada na interpretação dos regulamentos europeus de insolvência. É uma pena que a Inglaterra saiu depois do Brexit, porque a Inglaterra, sim, ela tem precedentes valiosíssimos sobre isso. Mas, enfim, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o TJUE, tem uma experiência consolidada na aplicação dos regulamentos europeus de insolvência e que também se baseiam no centro de interesse principal do devedor como principal baliza para o fórum de processamento. Então, o regulamento europeu 848 de 2015 define o centro como o local onde o devedor administra habitualmente seus interesses de forma reconhecível por terceiros. Isso é importantíssimo. Reconhecível por terceiros, tá? Estabelecendo presunções relativas, ou seja, sede estatutária para pessoas jurídicas, residência habitual ou local de principal atividade para pessoas físicas, conforme o caso. Então, a jurisprudência do tribunal revela critérios essenciais para a identificação do centro de interesse. Então, vamos deixar sempre em mente a questão do reconhecível por terceiros. E aí eu pretendo trazer no artigo alguns casos específicos aplicáveis ao centro de interesse principal do devedor. E o primeiro caso que eu trago é o Eurofood, de 2006, que ele estabeleceu que a presunção da sede estatutária só é ilidida por elementos objetivos e verificáveis por terceiros, que demonstrem uma realidade distinta, não bastando um mero controle por uma sociedade mãe situada em outro Estado-membro, se a filial exerce atividade em sua sede. Tá? Então, ou seja, no caso da Eurofood, consolidou-se o entendimento que o centro de interesse principal do devedor é um conceito autônomo do direito da União Europeia. A presunção da sede estatutária só pode ser afastada se elementos objetivos e que possam ser determinados por terceiros demonstrem uma real situação diversa, como no caso, por exemplo, de uma... o acórdão até menciona essa expressão tanto quanto jocosa, sociedade de caixa de correio. Então, o mero controle econômico por uma sociedade-mãe situada em outro Estado-membro não é por si só suficiente para elidir a presunção, caso a filial exerça atividades no local da sua sede. Então, o Tribunal de Justiça da União Europeia firmou a necessidade de reconhecimento automático dos processos principais abertos em outros Estados-membros. Em seguida, eu pretendo trazer o caso Suzanne Staubitz-Schreiber, de 2007, que foi fundamental para fixar o momento relevante para a aferição do centro de interesse principal do devedor, como sendo a data da apresentação do requerimento de abertura do processo de insolvência, que visa coibir manobras do devedor para alterar a competência jurisdicional após o início da persecução concursal, ou seja, afastar a questão do fórum shopping. Se o meu artigo não ficar muito grande, eu pretendo também abordar a questão do fórum shopping. Então, o caso Staubitz-Schreiber fixou que a competência se determina no momento do pedido de abertura da insolvência, consagrando o princípio, né, da perpetuidade jurisdictionis para evitar manipulações. Em seguida, eu pretendo trazer o caso Interedil, de 2011, que reiterou-se a autonomia do Conselho de Centro de Interesse, principal devedor, e decidiu-se, na hipótese de transferência da sede estatutária antes do pedido da insolvência, a nova sede é presumivelmente o centro de interesse principal devedor, admitindo-se, contudo, prova em sentido contrário. Voltamos, então, também para a questão do fórum shopping. E o caso também contribuiu para definir o estabelecimento para fins de abertura de processos secundários. Então, o que seria o estabelecimento? Né? Seria uma estrutura com um mínimo de organização e certa estabilidade para o exercício de uma atividade econômica, não bastando a mera presença de bens isolados. E o caso Interedil também faz menção à sociedade caixa de correio.
Então, ou seja, o caso Interedil reforçou a necessidade de interpretação autônoma do conceito do centro de interesse principal do devedor, à luz do direito da União, e que a existência de ativos em outro Estado não basta, por si só, para elidir a presunção de sede, exigindo uma análise global. Também o caso Rastelli, de 2011, abordou a extensão de um processo de insolvência a uma sociedade juridicamente distinta. Esse caso é importantíssimo. Uma sociedade juridicamente distinta, sediada em outro Estado-membro, com base na alegação de confusão patrimonial. Isso é o que mais acontece, tá? É o que mais acontece. Várias empresas, inicialmente independentes entre si, mas que depois, quando vai se apurar efetivamente, há uma confusão patrimonial ali, ou seja, manobras de tentativa de fraudar credores. O Tribunal da Justiça o Tribunal de Justiça da União Europeia, então, assentou que tal extensão só é admissível se ficar demonstrado que o centro de interesse principal devedor dessa segunda sociedade, ou seja, a juridicamente distinta, mas com confusão patrimonial, também se localiza no Estado membro do processo principal. Então, e por fim, nós temos o caso do novo banco, referente a pessoas físicas não empresárias, que reiterou a força da presunção da residência habitual, não sendo afastada apenas a localização do único bem imóvel em outro estado. Ou seja, esse seria o meu artigo. Então, é um artigo analítico descritivo, que eu pretendo analisar as jurisprudências, descrevê-las aplicando ao conceito de centro de interesse principal do devedor para as insolvências transnacionais, e a conclusão, ela basicamente terá 2 ou 3 parágrafos apresentando as principais considerações sobre cada um dos julgados. Professor Tiago Oliveira Moreira, espero ter sido pontual, acredito que eu fui. Agradeço imensamente a oportunidade. Sei que essa é uma matéria chata, específica, mas de extrema relevância para os operadores de direito que operam na área de insolvência, seja ela tão somente nacional ou insolvência transnacional, porque ela traz conceitos falimentares nacionais para aplicação nas insolvências transnacionais. Então, enfim, é uma matéria de extrema importância, muito cara para mim, e agradeço imensamente a oportunidade e a paciência de todos. Com certeza, uma pesquisa muito interessante que vai alinhar aspectos profissionais e acadêmicos muito relevantes. Ah, também desse diálogo que eventualmente os tribunais brasileiros têm que promover, ainda que tribunais que não façam parte, que o Brasil não se submeta, não tenha uma relação jurídica direta, mas que indiretamente esse diálogo é sempre muito interessante, esse diálogo dos tribunais brasileiros com os tribunais da jurisdição europeia, notadamente com o Essa, Tribunal da União Europeia. e essa é a principal dificuldade, professor, porque hoje não existe uma regulamentação entre tribunais que facilite esse diálogo. Então, cartas rogatórias, morosidade, enfim, até a minha tese de doutoramento ela é mais ou menos nesse sentido, e umas inovações que eu proponho na tese é exatamente a facilitação dessa interação entre tribunais de jurisdições nacionais distintas. Então, enfim, esse realmente é um grande problema. O professor Tiago pegou exatamente o cerne da questão e agradeço imensamente. O novo Código de Processo Civil não nasceu novo, nasceu já atrasado, infelizmente, pelo menos sobre essa perspectiva de direito internacional, tanto público quanto privado, e até do Exato. direito transnacional. Sobre direito transnacional passou mais longe ainda. Enfim, mas que bom que tem pesquisadores se dedicando à temática e que podem influenciar depois alterações, até mesmo legislativas, que venham a ser bem úteis, né, para quem atua, para quem advoga na área, com toda certeza. Bom, obrigado, Frederico. Pessoal, Obrigado. dando continuidade, eu peço desculpas por não falar francês. Para mim é très difficile, então eu não vou nem arriscar pronunciar aqui em francês, mas consigo traduzir. De qualquer forma, seja bem-vinda a. Me perdoe se a pronúncia for equivocada, mas Lamitazi, deve ser algo assim, da Universidade Sid Mohammed bin Abdellah de Fez, Marrocos, que vai falar sobre, deixa eu pegar aqui
Às vezes eu esqueço que a idade está chegando e óculos para perto, óculos para longe, enfim. Mas traduzindo, fica os desafios do desenvolvimento global da inteligência artificial para os direitos humanos. Qual o papel das instituições internacionais? Então, eu tomei a liberdade de fazer a tradução para o nosso idioma. Mas bem-vinda, Dami, eu espero que tenha entendido aí, mais ou menos um pouco. Fique à vontade, por favor, por 15 minutos. Uma satisfação tê-la aqui conosco. Merci infiniment de m'avoir accordé la parole et en fait je suis très honorée d'assister à, même si c'est en ligne, à ce congrès international sur les droits de l'homme qui a lieu à Porto. Et donc aujourd'hui, comme vous avez dit, je vais traiter des défis du développement mondial de l'IA pour les droits humains et interroger le rôle des institutions internationales dans ce domaine. Alors, j'aimerais partager le PowerPoint, où je pense que ça va pas être nécessaire pour ne pas grignoter le temps. Donc, en fait, aujourd'hui, comme on le sait tous, l'intelligence artificielle elle représente une mutation très importante, c'est-à-dire elle touche tous les aspects de la société, qu'ils soient économiques, politiques, géopolitiques, et le monde du droit n'est pas exclu. En fait, le monde du droit n'est pas exclu et le droit international et particulièrement les droits humains, les droits de l'homme sont impactés par cette technologie émergente. Et en fait, ça a à la fois des effets positifs sur les droits humains, mais ça a aussi des effets négatifs. Donc, c'est à double tranchant. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les défis, c'est-à-dire les effets négatifs de l'intelligence artificielle sur les droits humains. Alors, la question centrale que j'ai posée, c'est quel est le rôle, quel rôle et quelles sont les limites des institutions internationales dans la régulation éthique et juridique de l'intelligence artificielle au regard des droits humains. Alors en fait, pour structurer mon propos, j'ai choisi de m'appuyer sur la classification un peu générale des droits humains en trois générations, c'est-à-dire des trois générations des droits humains, à savoir la première génération droits civils et politiques, la deuxième génération des droits humains, c'est-à-dire droits économiques et sociaux, puis la troisième appelée droits collectifs. Je dois souligner que cette classification présente des limites, puisqu'elle repose sur une hiérarchisation implicite entre les droits et que, en fait, l'intelligence artificielle, elle accentue ce relativisme des droits, des droits humains, donc ce phénomène. Mais en fait, je vais pas vraiment, je veux pas, en fait, je me suis appuyée tout simplement sur cette classification dans une logique pragmatique, juste pour organiser mon analyse. Donc, en fait, je vais juste passer rapidement en revue les impacts négatifs de l'intelligence artificielle sur ces différentes générations de droits humains. Alors, concernant les droits civils et politiques, donc on sait bien que le droit à la vie qui est énoncé dans le préambule de la Charte des Nations Unies, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est menacé par les armes, c'est-à-dire les armes contrôlées par l'IA, les armes autonomes. Et on peut déjà le remarquer dans des faits d'actualité. Par exemple, dans la guerre, la guerre en fait actuelle, l'exacerbation de la guerre israélo-palestinienne, on a remarqué après le 7 octobre, une pression en fait du Tsahal pour frapper vite et fort en fait, et les vérifications humaines des logiciels d'IA qui sont utilisés, parce que bien sûr l'armée israélienne l'utilise et les développée dans le domaine de l'IA au niveau de la guerre, de l'armée, et donc les prescriptions, en fait les vérifications humaines des logiciels d'IA, comme en fait le logiciel utilisé Lavender. En fait, Lavender, c'est un logiciel d'IA utilisé dans la guerre et qui est une sorte de base de données alimentée par l'IA. En fait, je disais que ces vérifications étaient vraiment réduites à minima et donc un officier pouvait passer 20 secondes à vérifier que la cible humaine, en fait, que la validité d'une cible humaine, par exemple. Et en fait, le taux d'erreur était, par exemple, était de 10%. Donc, par exemple, certaines personnes étaient identifiées comme appartenant au Hamas, alors que ce n'était pas le cas.
puisqu'elles portaient le même nom qu'un militant avéré ou qu'elles étaient dans un groupe WhatsApp commun. Donc, pour montrer que les risques, en fait, les dérives de l'IA dans ce domaine, bien sûr, la liberté d'expression est également menacée, comme on le remarque avec les deepfakes, les contenus manipulés qui peuvent toucher l'opinion publique et limiter la liberté d'expression. Bien sûr, il y a la vie privée. La vie privée, en fait, avec ce qui se passe en Chine et le dispositif de Sharp Eyes depuis 2015. En fait, c'est ce dispositif du contrôle sur les citoyens à travers le déploiement de caméras de surveillance, etc., qui limite en fait la vie privée. Donc, et également touche également certaines minorités, en fait, comme les Ouïghours, c'est-à-dire une discrimination ciblée en utilisant l'intelligence artificielle. Il y a également le droit à l'égalité qui est impacté par l'automatisation, c'est-à-dire pas en fait le droit au travail, je voulais dire, le droit à l'égalité parce qu'il y a des biais algorithmiques et des biais de données qui sont au niveau de l'IA, mais je ne voudrais pas m'épancher en fait dans ce domaine. Je conclurai par le fait qu'il y a l'émergence d'une quatrième génération de droits en fait, qui s'est rendu compte qu'il y a une émergence de nouveaux défis liés à l'intelligence artificielle, comme la manipulation cognitive, la surveillance omniprésente, la symétrie de pouvoir, etc. Et donc, et en fait, les grands textes fondateurs, comme la Déclaration des droits, etc., ils ont été rédigés avant l'émergence de ces défis-là. Et en fait, ils n'anticipaient pas ces réalités de manipulation cognitive. Et donc, c'est pour ça que même si certaines de leurs branches, ils sont applicables peut-être à l'IA, mais il n'existe pas de cadre spécifique, cohérent et contraignant pour encadrer cette technologie de manière adaptée à ses impacts inédits. Donc, en fait, il y a de nouveaux droits en fait, liés à cette quatrième génération, comme le droit à la souveraineté numérique, le droit à l'explicabilité des décisions numériques, c'est-à-dire des décisions doivent être transparentes et compréhensibles pour les personnes. Et puis le droit à l'oubli numérique, c'est-à-dire les individus devraient pouvoir demander la suppression de leurs données personnelles qui circulent en ligne. Et ensuite, ils ne sont pas encore, comme je dis, pleinement intégrés dans les textes juridiques classiques, et donc cela affaiblit leur portée. Donc, en fait, pour ne pas m'attarder dessus, je voudrais juste passer à la deuxième partie qui concerne le rôle limité des institutions internationales, qui est certes important mais limité. En fait, il y a des institutions internationales qui tentent de réguler l'IA juridiquement, comme l'UNESCO, euh, il y a aussi l'ONU, bien sûr, l'OCDE, il y a aussi le Conseil de l'Europe, qui est plutôt du côté de l'Europe. Mais en fait, la plupart de ces institutions, elles ne mettent pas en œuvre des instruments contraignants, c'est-à-dire des juridiques contraignants. S'il s'agit normalement de recommandations, de lignes directrices, de chartes d'éthique, sans force obligatoire et de mécanismes de sanction. Il y a une critique, c'est l'absence d'un mécanisme universel. Il n'existe pas encore de traité international spécifiquement consacré à l'IA et qui impose des obligations claires et uniformes aux États. Donc, ensuite, il y a aussi le fait que il y a la fragmentation des initiatives. Ça, c'est très important, cette idée. En fait, chaque organisation en général, elle élabore, elle met en œuvre ses propres standards, ses propres normes. Il n'y a pas de coordination entre ces institutions et cela crée des répétitions, des redondances entre ces normes et des incohérences et cela complique l'émergence d'une gouvernance euh, harmonisée, d'une gouvernance mondiale et harmonisée de l'intelligence artificielle. Donc, euh, donc, en fait, c'est pour ça que ce qui serait euh, idéal, c'est renforcer la gouvernance mondiale de l'IA pour tenter de surmonter ces défis et en fait, à travers un cadre juridique international cohérent et effectif, ça serait un instrument contraignant, comme l'image des grandes conventions qu'on connaît des droits humains. Et ce cadre devrait définir des principes qui soient directeurs et universels
qui ait des obligations claires pour les États et les entreprises, etc., des mécanismes de suivi, de contrôle et de sanctions. Et ensuite, tout en intégrant la reconnaissance des nouveaux droits liés à l'environnement numérique à ces textes qui existent déjà internationaux, ou bien créer même de nouveaux textes complémentaires pour combler le vide juridique actuel et surtout impliquer l'ensemble des acteurs. Ça doit être c'est-à-dire une approche multi-acteurs, c'est-à-dire qui implique à la fois les États, à la fois les organisations internationales et même les autres pays, les pays du Sud, c'est-à-dire la société civile, voilà, ça c'est, et en fait, et je voulais ajouter quelque chose, ce qui est positif, c'est que le Conseil, par exemple, le Conseil de l'Europe, il a des règles contraignantes, vraiment contraignantes pour l'IA, en comparaison des autres institutions qui ont généralement des recommandations, etc. Donc, récemment, il vient d'adopter un traité sur les droits humains et qui est plutôt de portée contraignante. Donc, c'est quand même une certaine avancée dans ce droit international. Et puis, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. Euh, c'est parce que... Est-ce que j'ai un petit peu de temps pour ajouter une idée ou bien c'est bon, s'il vous plaît? Si? Ok. Donc, en fait, je voulais rajouter une petite idée. C'est l'idée que le relativisme géopolitique, un relativisme de ces droits humains. C'est-à-dire, ces droits humains ne sont pas... ils changent, en fait, selon le contexte, leur interprétation selon le contexte géopolitique. Par exemple, la liberté d'expression, elle n'a pas le même statut dans une démocratie libérale et dans un État dit autoritaire. Le droit à la vie privée numérique est perçu différemment en Europe, où il est vraiment très protégé, et dans certains pays asiatiques, par exemple. Et donc, les technologies sont développées dans un petit nombre de pays puissants, donc États-Unis, Chine, bien sûr. Et en fait, mais elle ne s'applique pas partout dans le monde. Et donc, parfois, mais elle s'applique, je veux dire, partout dans le monde, et donc sans respecter les particularités locales et les normes culturelles. Et donc, il y a en fait certains États qui adoptent une vision utilitaire et autoritaire de l'IA, comme en Chine, et d'autres, dans d'autres contextes, les droits numériques n'ont même pas de cadre juridique clair, comme les pays du Sud. Donc, je voulais souligner en fait cette idée-là du relativisme des droits humains et le fait il n'y a pas de respect des particularités et de l'interprétation spécifique des droits humains parce qu'il y a une sorte de domination normative des puissances bien sûr en matière de l'IA, tout simplement. Donc, en fait, votre micro, il est désactivé. Sim, professor, não estava a ouvir. Perdão, agora sim. Très bien. É, muito obrigado pela apresentação do Lamitaze. Realmente, o uso da inteligência artificial e sua regulamentação no âmbito internacional é um tema que desperta inúmeros interesses. A violação dos direitos humanos é muito nítida em vários setores e muitas vezes é praticada pela IA ou por quem produziu o algoritmo. E isso tem questões na liberdade de expressão, nas guerras, na política, no controle migratório, fronteiriço, enfim, em vários setores. Penso que, inclusive, todos nós somos pesquisadores e até no uso da IA para escrever artigos científicos, dissertações e teses, é também uma preocupação da academia e mesmo dos eventos. Creio até que o Iberojur, oportunamente nos editais, deve colocar alguma menção sobre os limites do uso da IA nos trabalhos científicos submetidos aos eventos. Mas parabéns a Lami pela pesquisa. A gente vê que é um trabalho que já está muito avançado e muito bem estruturado. Perdão por não me arriscar a falar tudo isso em francês, mas espero que tenha entendido os elogios ao seu trabalho. Parabéns.
Ao final vai sobrar tempo e eu abro para os debates. Só vamos passar para o próximo, a Patrícia Pinto Alves, né, que vai falar sobre a livre circulação de bens no âmbito comunitário, uma perspectiva do direito interno português, de direito europeu e de direito internacional. Por favor, Patrícia. Antes de mais, boa tarde, Sr. Professor, boa tarde a todos os presentes e a todas as presentes. Quero aproveitar para felicitar quer a Universidade Lusófona do Porto, quer o Iberojur, por tão elaborado e por tão prestigiante evento. Se me permissão, eu vou partilhar uns pequenos slides que fiz para apresentar a minha comunicação. Muito obrigada. Com licença. Tá bem. Assim sendo, como o Sr. Professor Tiago disse e bem, o tema que me proponho a apresentar prende-se especificamente com a livre circulação de bens no âmbito da União Europeia. Ou seja, basicamente a livre circulação no mercado da União Europeia, mas não só. Porque eu também fiz questão de abordar a relevância do Acordo de Schengen na minha comunicação especificamente. Ou seja, o tema que eu me proponho abordar, além da livre circulação de bens no âmbito da União Europeia, tendo em consideração o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e a correlação entre o direito da União Europeia, o direito interno e o direito internacional público português, dar ainda questões relacionadas com o Acordo de Schengen e o espaço de Schengen na atualidade. Isto porque lá, alguns Estados-membros da União Europeia são signatários deste Acordo de Schengen especificamente, e também outros Estados-membros que não são Estados-membros da União Europeia, mas também se propuseram a assinar a Convenção de Schengen e o Acordo de Schengen. E como tal, especificamente, então, também este Acordo de Schengen é relevante no âmbito do espaço Schengen. Estando então na temática, basicamente, a presente comunicação insere-se no tema Direito Internacional e Instituições, tendo em consideração especificamente o disposto no número 4 do artigo 8º da Constituição da República Portuguesa em específico, de onde se infere o denominado princípio do primado do direito da União Europeia. Sendo que em relação a este preceito constitucional, eu tenho uma posição muito própria que adoto desde logo. Ou seja, embora o legislador constitucional português, em relação ao número 4, claro está, do artigo 8º da Constituição da República Portuguesa em vigor, que se refere ao direito internacional. Embora inserido no teor deste preceito legal e constitucional a epígrafe de direito internacional, eu entendo que, ao apartar o número 4 dos restantes números deste artigo, o legislador constitucional português basicamente especificou aqui o direito da União Europeia e a sua relevância no âmbito constitucional nacional, ou seja, autonomizou do demais direito internacional público, entenda-se assim. E como tal, eu considero que o número 4 do artigo 8º da Constituição da República Portuguesa constitui atualmente, na nossa sociedade atual, em pleno século XXI, verdadeiro direito internacional especial no âmbito constitucionalista português. Está que, avançando ainda na nossa temática, tive ainda em consideração as atuais questões que se colocam no âmbito do comércio eletrónico. Porque uma vez que há livre circulação de mercadorias no âmbito da União Europeia e no espaço Schengen, em relação aos Estados signatários deste último, que lá está, também como é que o comércio eletrónico deve operar, legalmente falando. Até porque existem lojas virtuais e, como tal, depois há necessidade de fazer o transporte dessas mercadorias entre os diversos Estados. E, como tal, em relação à União Europeia, eu acho que dúvidas não há. Ou seja, basicamente existe a denominada União Aduaneira e, como tal, basicamente há livre circulação de bens entre os Estados-membros signatários da União Europeia. Em relação ao espaço Schengen, no entanto, tal também sucede, mas apenas tendo em consideração a Convenção Schengen, do meu ponto de vista, claro está, e tendo em consideração, claro, os Estados signatários. E claro está, então, que o comércio eletrónico também deve ser devidamente regulado e atualmente eu considero que já é. Isto porquê? Porque lá temos o Regulamento da Inteligência Artificial em vigor, relativamente recente, desde o ano de 2024, e, por outro lado, claro está, temos ainda em vigor o denominado Regulamento do Parlamento e do Conselho, que se refere às transferências instantâneas de créditos em euro, ou seja, a denominada CEPA, que todos nós estamos habituados a ter em consideração. E, como tal, também os pagamentos, eletronicamente falando, entre os Estados-membros que adquirem bens, também podem ser feitos já de forma mais digitalizada. Todavia, com a evolução muito rápida, diga-se de passagem, da inteligência artificial, atualmente no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, houve a necessidade também de haver uma regulamentação neste sentido.
E a União Europeia operou neste sentido, adotando e aprovando o Regulamento da União Europeia 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, datado de 13 de junho do ano 2024. E isto deixa-me ter três considerações desde logo. Ou seja, ter ainda maior relevância a existência e a regulamentação das denominadas lojas virtuais, também designadas como estabelecimentos online, comerciais online, porque cada vez mais os consumidores e os consumidores de mercadorias são nesta sede atendidos por um denominado chat robô. E a verdade é esta. E então, será que os direitos fundamentais destes consumidores e destas consumidoras estarão a ser devidamente regulados e assegurados? Eis a questão. A própria Constituição da República Portuguesa em vigor, no seu artigo 60, prevê que os direitos dos consumidores em Portugal são verdadeiros direitos fundamentais. E como tal, eletronicamente falando, do meu ponto de vista pelo menos, eu entendo que também devem ser devidamente regulados e assegurados. E como tal, a inteligência artificial, embora tenha os seus aspectos positivos, também poderá ter o outro lado da moeda. Bem, outra consideração que eu tiro a este respeito é a relevância do denominado artigo 48 do Regulamento de Inteligência Artificial que estamos aqui a ter em foco, na medida em que este se refere à marcação CE em específico e também à necessidade de seu registro no seu artigo 49. Está que depois irei desenvolver melhor estas temáticas no meu texto escrito, mas quero ainda deixar aqui uma ressalva. Isto porque a verdade é uma. Passando já às conclusões, para não fazer mais longas, as minhas principais conclusões a este quesito são as seguintes. Atualmente o mundo enfrenta grandes desafios no âmbito do direito internacional público e o direito da União Europeia também os enfrenta. Devido à grande expansão da globalização mercantil, recentemente a inteligência artificial, urge a necessidade das lojas virtuais adotarem plataformas seguras e que não sejam melindradas pela intervenção e influência de chatos robôs. Acumulando os direitos fundamentais das cidadãs e cidadãos portugueses, tendo em consideração o teor do artigo 60 da Constituição da República Portuguesa em vigor e também dos cidadãos detentores de cidadania europeia no âmbito dos Estados-membros da União Europeia. Mas cheguei à conclusão de que o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia em vigor é cauteloso ao legislar acerca da livre circulação de mercadorias, quando legalmente ainda a admissibilidade da União Aduaneira entre os 27 Estados-membros que atualmente constituem a União Europeia. Schengen e a Convenção de Schengen concluiu o seguinte: o Acordo e a Convenção de Schengen vieram a expandir a livre circulação de mercadorias, mas apenas entre os seus Estados-nações signatários, sendo que nem todos os seus signatários são Estados-membros da União Europeia, mas pertencem ao espaço Schengen. Um exemplo paradigmático que aqui damos de que pertence ao Estado Schengen e não é ainda Estado-membro da União Europeia é a Suíça, que embora se situe no continente europeu, ainda não é Estado-membro da União Europeia atualmente. Bem, cheguei à conclusão de que a União Europeia atualmente assume enorme relevo no quesito da livre circulação de bens entre Estados-membros da mesma. Como facilmente podemos constatar, atualmente considero então que o direito da União Europeia é considerado verdadeiro direito internacional especial, claro que público. Embora o legislador constitucional português tenha inserido o teor do número 4 do artigo 8º da Constituição da República Portuguesa no âmbito do direito internacional, entendo que, em relação ao direito da União Europeia, o legislador constitucional português autonomizou quanto ao demais direito internacional público. Inferindo-se deste preceito o princípio do primado do direito da União Europeia, neste seguimento, então, entendo e reitero que o direito da União Europeia atualmente deve ser considerado verdadeiro direito internacional especial. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. É realmente um tema de extrema relevância. Afinal, quem nunca fez, comprou algo eletronicamente numa plataforma de marketplace, quem nunca esteve em Portugal e comprou algo vindo da Espanha, ou da Alemanha, ou da França, ou da Itália, enfim, questões até práticas do nosso dia a dia. Mas eu sempre me preocupo com esse entrelaçamento entre ordenamentos jurídicos, direito estatal português, direito europeu, dos direitos humanos, o direito da União Europeia, o direito internacional público de uma maneira geral, é sempre bem complicado, principalmente se a gente se deparar com um eventual conflito entre uma norma constitucional portuguesa e uma norma da União Europeia. Como é que fica o primado num caso como esse? Porque a proteção do consumidor é norma constitucional em Portugal, assim como é também no Brasil. E se de repente um direito do consumidor ele é mitigado por uma norma europeia, como é que fica diante desse conflito? São realmente questões que
que a gente, do ponto de vista teórico, tem que enfrentar, mas que elas podem bater a nossa porta na prática quando compramos produtos nessas plataformas. Ou uma perspectiva nova que você me mostrou é quando somos atendidos por robôs, ou seja, que não estão programados para proteger os direitos humanos, os direitos fundamentais. Definitivamente, o algoritmo dele não é para isso. Mas muito obrigado, muito interessante. Como eu disse, permaneçam aqui que ao final, sobrando tempo, a gente vai abrir para os debates dos demais participantes do GT. Muito obrigado. Muito Patrícia, se obrigada. puder fazer cessar a sua apresentação dos slides, Claro, eu claro que sim, muito agradeço. obrigada. Com licença, já Obrigado. está. Pois Obrigada. não. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso painel, nós vamos passar para a professora Patrícia Anjos Azevedo e Marcos Miguel Pereira Rodrigues, do Politécnico do Porto. Acho até que já teve uma mensagem dele aqui no chat. Seria vantagens e desvantagens da tributação pelo estado de residência da residência do contribuinte no âmbito do direito. É Ah, afirmativo, senhor professor doutor, mas se me permite, de acordo com o que escrevi, a nossa apresentação foi efetuada às 15 horas presencialmente na lusófona. Ok, então já damos por atendido o requisito da apresentação, Exatamente. certamente. Muito obrigado, senhor Agradeço professor. pela Concordo. comunicação, agradeço a professora Patrícia também, que acabou de manifestar também no chat que vai precisar sair. Mas tá, vou colocar aqui a observação que já foi apresentado, então. Muito obrigado, Marcos, só, Obrigado, senhor no professor. S. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, nós ainda temos algum tempo, então eu gostaria de abrir aos debates, eventualmente, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre a apresentação de um colega de painel, fica esse espaço à disposição. Por favor. Eu me dou por satisfeito, viu, professor Tiago? Muito obrigado, Luiz Alberto. Pessoal, eu peço desculpas por não estar usando doutor, professor, etc., aqui no GT. Agora eu mesmo estou me policiando por não ter feito isso. Mas peço desculpas mais uma vez. Então, mais alguém, pessoal, gostaria de se manifestar, de fazer algum comentário, crítica, tentar contribuir com a pesquisa de um colega? Eu sei que eu fiz apontamentos muito pequenos em cada uma das falas, mas deixo esse espaço aberto. Se ninguém tiver nenhuma observação a fazer, nenhum comentário, então eu vou finalizar o nosso painel aqui do segundo encontro de Direito Internacional, né, da Universidade Lusófona do Porto e do Iberoju, agradecendo a presença e a participação de todos e todas, os trabalhos realmente de muita relevância acadêmica e científica. Já aguardo ansioso pelo livro, com todos os artigos publicados, até para que eu possa citar em minhas próprias pesquisas. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço ao Iberoju a oportunidade, André, aí, por participar conosco, como sempre, mais uma vez, e ao professor Fábio Veiga e a professora Caterine Maia pelo convite. Obrigado, pessoal. Sucesso aí nas atividades acadêmicas e nas pesquisas. Um abraço para todos e todas. Tchau, tchau. Muito obrigado, senhor professor. Esta celebração. Obrigadíssimo. Até a próxima. Tchau, tchau.